Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar novamente, ainda no quesito embriologia, falando agora de gastrulação e neurulação. É importante saber o que isso significa. Vocês podem perguntar, mas como é que isso vai ser utilizado na minha vida profissional? Tente lembrar que ainda é um aspecto muito forte da enfermagem o pré-natal. Então entender como acontece o desenvolvimento embrionário se faz muito importante. Dando destaque agora nesses dois pontos, o que é a gastrulação e o que é a neurulação. A gastrulação, na verdade, é o princípio da formação dos fluidos embrionários, ou germinativos, que vão gerar órgãos e sistemas. E a neurulação nada mais é do que a construção do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Dando alguns destaques em alguns pontos, o disco embrionário bilaminar, que a gente terminou falando na última aula, ele começa mais ou menos na terceira semana da gestação e é o início da gastrulação, que é aí quando vai começar a se desenvolver realmente o ectoderma, mesoderma e endoderma, e daí vai vir órgãos e tecidos e sistemas. Então, a gastrulação é o processo responsável pela geração de estruturas essenciais para a formação dos órgãos, e a este princípio nós damos o início da morfogênese. Então, é o início das morfologias. É o início do que virá a ser o coração, do que virá a ser o intestino, certo? A morfologia, a forma das coisas. Então, eu tenho três importantes estruturas que são formadas ainda nesse período: a linha primitiva, os folhetos germinativos e a notocorda. Trazendo no próximo slide um esquema geral de como acontecem as coisas. Então, tudo parte do blastocisto, que é aquela fase já final, perto de acontecer o implante dele no útero. Então, eu tenho, a partir do blastocisto, duas estruturas, chamadas de embrioblasto e trofloblasto, que na imagem está o embrioblasto em azul e o trofloblasto em verde. Então, do embrioblasto, eu vou formar mais duas estruturas, que é o epiblasto e o hipoblasto. Do epiblasto, eu vou ter o ectoderma e a cavidade amniótica. Do ectoderma, eu ainda vou ter uma ectoderme embrionária e uma linha primitiva. E da linha primitiva, eu vou formar a endoderme embrionária e a mesoderme. Enquanto que do hipoblasto, eu vou ter a endoderme extraembrionária e o saco vitelíneo. Falando do que vai derivar o trofloblasto, eu tenho o citotrofloblasto, que é uma estrutura de proteção, e eu vou ter o cisiotrofloblasto, que é o que vai trazer a parte embrionária da placenta, aqui fica mais externa. Então, é o esquema principal das estruturas formadas durante as primeiras 3 semanas de vida, é mais ou menos isso aí. Então, tudo parte do blastocisto, e eu vou ter partes específicas, estruturas específicas vindo dele. Próximo slide, só dando algumas definições. A linha primitiva é o primeiro sinal de início da gastrulação. O epiblasto vai ter uma proliferação celular e a migração para o plano mediano do disco embrionário. Então, vocês ainda não pagaram anatomia. Então, o disco mediano é aquele que está realmente no meio dos dois. Entre as duas estruturas, o meio é o disco mediano, o plano mediano. Então, apresenta-se como uma faixa linear, espessa e opaca, e através dela podemos identificar o eixo que no futuro vai se transformar no sistema nervoso central ou na medula espinhal. Como mostra no próximo slide, na figura, é mais ou menos isso. Eu tenho uma linha primitiva que vai depois trazendo mais complexidade e eu vou definindo o que futuramente será o sistema nervoso, tanto central quanto a medula espinhal, e o que vai derivar dele, que são os nervos. As células da linha primitiva se distribuem em duas regiões, em mesoderma e endoderma, que vai ficar próximo ao saco vitelíneo. Outras células que permanecem no epiblasto não participam da linha primitiva e irão formar a ectoderme. É através da movimentação e diferenciação das células do epiblasto que serão formados os fletos embrionários, o endoderme, o mesoderme e a ectoderme. Então, nesse próximo slide tem uma tabela falando dos 3 fletos embrionários, o ecto, o meso e o endoderme, e os órgãos e estruturas que vão vir a partir de cada fleto embrionário. Então, por exemplo, do ectoderma, vai se formar sistema nervoso, a epiderme, que é a pele e seus anexos, que é unha e cabelo,
A glândula endócrina e exócrina, que é a coisa que a gente vai aprender mais em histologia, o que é uma glândula endócrina e uma glândula exócrina. A cristalino, córnea, retina, que forma o olho. Então, esmalte dos dentes, revestimento de cavidades como boca, ânus e nariz, advém da ectoderma. Da mesoderma, músculos, ossos e cartilagens, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido hematopoético, então o tecido que forma as células sanguíneas vem da mesoderme, e os sistemas cardiovascular, gênito-uretral e o revestimento externo de órgãos, a pleura, peritônio e pericárdio. Onde é que vocês vão achar pleura, peritônio e pericárdio? O pericárdio no coração, então o coração tem uma camadazinha que o recobre, pericárdio, o peritônio fica nos pulmões e a pleura fica no intestino. É uma leve formação de tecido, bem fina, mas que mantém os órgãos no lugar. E a endoderme é o revestimento interno do sistema respiratório digestivo, glândulas anexas do sistema digestório, o timo, que é uma estrutura muito importante na formação do sistema nervoso, pelo menos o inicial, mas ele é bem grande na sua fase mais de criança, mas ele regride na fase adulta. É onde, por exemplo, os linfócitos T se maturam. Isso é uma coisa mais para frente, vocês vão aprender bem direitinho como funciona. Da endoderme ainda se formam glândulas tireoidianas e o parênquima, e as glândulas tireoidianas e paratireoidianas. E também o revestimento interno das vias urinárias, vem da endoderma. Então, da quarta semana em diante, existe uma redução da diferenciação e proliferação das células da linha primitiva. Aquela primeira linha que se forma e que dá o estímulo para começar a formar a medula espinhal, ela dá uma regredida. E com o passar do tempo, se torna uma estrutura insignificante na região sacrocoquígnea e desaparece totalmente no final da quarta semana. Então, a linha primitiva, que inicialmente dá start às estruturas, ela para o seu desenvolvimento na quarta semana. Dando destaque à notocorda, a notocorda, na extremidade cranial da linha primitiva, que é onde vai se formar mais ou menos o crânio, observa-se um espessamento abaulado, chamado de nó primitivo. Nesse nó primitivo, se forma um bastão que se estende na direção cranial. Essa estrutura em bastão se aprofunda, crescendo na direção cranial e empurrando a linha primitiva na direção caudal, tornando ela inútil. E a estrutura formada recebe o nome de notocorda. Então, o nó, com esse afundamento e direcionamento mais cranial, forma a notocorda. Nesse próximo slide, a gente consegue observar o seguinte: eu tenho figuras elencadas de A a D, e fala 15 dias, 17 dias, 18 dias, 21 dias. E o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: eu tenho uma linha primitiva, que normalmente ela dá start e estímulo para a construção da notocorda, que é o que vai tornar e classificar e definir o sistema nervoso desse novo ser que está sendo gerado. Então, a partir dos 17 dias, mais ou menos, eu formo um nó primitivo, e esse nó ele vai impulsionar e trazer uma característica mais forte para esse sistema começar a ser feito. Então, no dia 18, eu já tenho um sulco neural, eu tenho placas neurais, que é justamente mais ou menos a ideia do que futuramente vai se tornar a ideia de vértebras. Aquilo que protege a medula espinhal, que vai proteger novamente o sistema nervoso central como um todo. Então, são sulcos, e aí eu começo a ter a ideia do que se tornará o sistema nervoso propriamente dito. Então, a notocorda formada não irá se diferenciar em nenhum órgão específico, porém irá estimular as células de ectoderma a se movimentarem, iniciando o processo de neurulação. Então, é a partir deste start que eu dou início ao que irá se tornar o sistema nervoso central, e os neurônios vão começar a serem formados a partir daí. Dando continuidade, a neurulação é um processo responsável pela formação do sistema nervoso primitivo do embrião. As células da notocorda são substâncias indutoras, e o que é que ela vai fazer? Ela vai induzir, empurrar as células para se diferenciar das células da ectoderme em uma placa neural,
e, por consequência, em pregas neurais. E a aproximação das pregas neurais vai formar um tubo neural e a partir do qual se desenvolverão todas as estruturas do sistema nervoso central. Então, para que serve a notocorda? O que eu quero que vocês entendam de formação de notocorda? É o processo inicial que irá dar desenvolvimento e característica ao que se tornará o sistema nervoso central dessa criança. É este momento que eu preciso que esse sistema nervoso tenha, ou melhor, que ele seja bem produzido para que eu não tenha problemas futuros. É isso que acontece. Só dando mais uma visão, algo mais visual no próximo slide. É mais ou menos isso que acontece. Percebam que no lado direito existe esse aprofundamento e no final existe realmente um tubo formado. Então, isso é o que acontece com o processo de neurulação, mostrando a placa e a formação desse tubo neural. Só para finalizar esse primeiro momento, a angiogênese e sistema cardíaco. Então, durante o processo enquanto isso acontece, a gente fala de forma didática mais separada, né? Folheto embrionário, que vai formar os sistemas, mas enquanto os sistemas vão se desenvolvendo, existe o neurônio, o sistema nervoso sendo produzido, mas tudo a gente fala separado, para meio que entendermos como cada coisa acontece, mas oficialmente as coisas acontecem de forma simultânea. Enquanto o sistema nervoso está sendo produzido, o cardíaco está sendo produzido, os folhetos embrionários estão se desenvolvendo, tudo é muito ao mesmo tempo, mas coordenado, tá? Então, o que é a angiogênese e o sistema cardíaco? Durante o processo também, esse processo que a gente estava falando anteriormente, também se inicia a angiogênese e a formação do sistema cardiovascular primitivo. Prestem atenção, isso é muito importante, vai valer para a vida de vocês como profissionais. Angiogênese, formação de novos vasos. Não importa se artéria ou se veia, mas a produção de novos vasos, angiogênese. Fora a embriologia, onde é importante saber o que é um ponto importante sobre a angiogênese. Novamente, células cancerígenas, elas exigem muita energia. Então, nada mais interessante para ela do que ela também ter mais vasos ao redor desse tumor para irrigá-lo e alimentá-lo mais. Então, a formação de novos vasos, também a angiogênese, também é característica de células cancerígenas. Mas aqui está falando de embrião saudável que vai se desenvolver muito bem. Então, angiogênese, formação de novos vasos. Se artérias ou veias não importam, mas é um novo sistema de irrigação. A formação das células sanguíneas ocorre a partir da movimentação de células da superfície do vaso do saco vitelíneo. Uma coisa que também é muito importante. A medula óssea, que nos adultos ou nas crianças a partir dos 7, 8 meses, se torna responsável por produzir as células sanguíneas, nesse momento embrionário, não é daí que vai se gerar o sangue dessa criança, e sim de outras estruturas fora da medula. A primeira coisa é saber disso, que as células sanguíneas ocorrem a partir da movimentação de células do saco vitelíneo. Enquanto os vasos sanguíneos embrionários não estão formados, a nutrição do embrião ocorre por difusão dos elementos do sangue materno e do saco vitelíneo. Qual difusão? Passiva. Vale lembrar, que eu sei que vocês lembram, que a difusão passiva é a passagem de uma substância do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Então, a criança é nutrida, essas células primordiais e primeiros sistemas, eles são nutridos por difusão passiva. E o processo de angiogênese ocorre resultando na formação da circulação útero-placentária, primeiras estruturas do cordão umbilical. Dando continuidade, as células que formam os vasos sanguíneos recebem o nome de angioblasto, daí a angiogênese. Tá? Então, angio quer dizer vaso sendo formado. Agregam-se em ilhotas sanguíneas que se confluem, ou seja, se juntam, e formam diversos canais revestidos por endotélio. Isso aí é bem característico de um vaso.
E um par desses túbulos sofrem diferenciação, gerando tubos endocárdicos, que ao se fundirem, vão gerar o tubo cardíaco primitivo, resultando no sistema, ou melhor, no coração embrionário. Então, desde a angiogênese existe toda uma confluência, uma junção de coisas que vão dar características às estruturas específicas. Então, a notocorda vai gerar sistema nervoso, enquanto a angiogênese e essa formação dos tubos endocárdicos irá formar o coração. Por hoje é só. Até a próxima aula.